Olá, hoje nós vamos refletir sobre um texto do livro de Josué que se encontra no capítulo 18, dos versículos de 1 a 3. Josué, capítulo 18, versículos de 1 a 3. Esse texto ele vai nos fazer refletir sobre o quão falhos nós somos em relação às ordens de Deus, quão desobedientes nós somos, quão relapsos nós somos em relação às coisas de Deus. Esse texto ele nos remete a algumas reflexões que serão alvo das nossas aplicações ao final dos nossos comentários. Então, vamos iniciar essa trajetória com calma, para que a gente possa, através do Espírito Santo, compreender as lições que Deus tem para nos mostrar em cima desse texto. Vamos a ele então? Josué, capítulo 18, versículos de 1 a 3. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido sua herança. Disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? A gente percebe aqui que Josué ele está dando um puxão de orelha naquelas pessoas, naquele povo. E esse puxão de orelha não era em vão. No versículo 1 diz o seguinte, que reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló. Siló era o mais importante lugar de culto na Palestina. O texto continua dizendo que ali armaram a tenda da congregação e a terra estava sujeita diante deles. O que significa a terra estar sujeita diante deles? Significa que eles haviam dominado aquela terra, eles haviam se apossado daquela terra, eles haviam adentrado naquela terra. E isto por si só já era a primeira parte da conquista. Ou seja, eles dominaram a terra, tornaram-se, por conseguinte, a força militar dominante e imperativa ali naquele lugar, tomaram as cidades, eles controlavam tudo. Controlavam as comunicações, controlavam o comércio, controlavam as estradas. Enfim, eles eram a força militar predominante. Eram os Estados Unidos hoje em relação a muitos países, né? Eles tinham este mesmo peso. E vejam, este primeiro esforço em conquistar, ele foi feito com as 12 tribos de Israel unidas. Todas as tribos unidas num só movimento entraram pela parte central, conquistaram Jericó, conquistaram Ai. Depois disso, eles tinham as tribos elas iriam se dividir naturalmente. Então essa primeira conquista ela foi um primeiro movimento dessa batalha. O segundo movimento seria que individualmente cada uma daquelas tribos iria se apossar daquelas terras às quais pertenciam. E aí o problema começou. Então vejam, a maior batalha já tinha sido vencida, mas ainda era necessário debelar alguns focos de rebelião. Imaginem o seguinte, eles entraram, dominaram, mas as pessoas que ali estavam se achavam donos daquelas terras e alguns tentaram lutar, tentaram resistir. E esses pequenos focos existiam em toda aquela região. Por isso, eles precisavam terminar o serviço que eles tinham recebido como ordem de Deus. Então, no texto, Josué reclamava porque o povo parece que não estava muito disposto a continuar. E
Josué fala também que da maneira como Deus deu a terra de Canaã aos descendentes. Ou seja, esse povo atravessou o Rio Jordão, está lá nos capítulos de 1 a 5. Eles começaram a conquistar os povos, capítulo 6 ao 9. Depois foram para o sul e venceram uma confederação de reis, no capítulo 10. Depois foram para o norte e venceram uma nova confederação de reis, ainda mais forte que aquela primeira. E tudo isso foi conquistado como? Foi conquistado com as mãos de Deus, levando aquele povo. Vejam, Israel era um exército em número, em quantidade, menor do que aqueles povos. Eles eram militarmente mais enfraquecidos que aqueles povos. Eles não tinham armas de última geração, vamos dizer assim, para lutar. Não é? Uma parte do seu exército era composta de jovens e homens adultos que nasceram no deserto, que foi uma geração que veio do deserto. Ou seja, eles não tinham experiência de guerra nenhuma. E mesmo assim, ou melhor, isso, por conta de Deus, eles venceram. Deus guiou pessoalmente Josué e deu todas as estratégias para que ele pudesse conquistar. Portanto, Deus estava cumprindo as ordens, Deus estava cumprindo as promessas que havia feito a Abraão, Isaque e Jacó. Ele dizia que aos meus filhos darei aquela terra. Então tinha chegado a hora de Deus cumprir aquela promessa. Então vejam, nesse período de guerra, olha as coisas que esse povo já havia passado. Lá em Josué 10:40 diz: Josué conquistou a região toda, incluindo a Serra Central, o Neguebe, as encostas, as vertentes, derrotou todos os seus reis sem deixar sobrevivente algum. Exterminou tudo que respirava, conforme o Senhor, o Deus de Israel, tinha ordenado. Derrotou desde Cades Barneia até Gaza e toda a região de Gósen e de lá até Gibeon. Em Josué 11:23 diz: Foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a por herança a Israel, repartindo entre suas tribos, e a terra teve descanso da paz. Ou seja, Deus estava cumprindo aquelas promessas. E a gente constata isso em Josué 21:43. Assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados. E eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. Uma observação importante. Muita gente diz, eu já ouvi várias vezes e várias pessoas dizerem isso, que Deus não cumpriu todas as promessas e que Israel ainda vai dominar e conquistar as terras. Meus irmãos, Deus cumpriu todas as suas promessas. Ficou muito claro aqui. Deus nos deu Jesus como o nosso único Senhor e Salvador. Ele é o Deus de todo o universo. Não é? Ele mostra claramente isso em várias e várias situações. O povo de Deus hoje são aqueles que creem em Jesus como Salvador. Estes são o único povo de Deus. Deus não tem dois povos. O povo de Deus é a sua igreja, que não está necessariamente localizada em nenhum lugar geográfico, mas sim aqueles que creem em Cristo e professam essa crença. E voltando ao texto, passada a observação, voltando ao texto, a grande verdade é que Israel não tinha tomado posse do que Deus tinha lhes dado e Josué estava bravo com isso. Josué estava preocupado, estava chateado e, além de tudo, Josué estava nos seus últimos dias. No capítulo 13 também a gente vê: sendo Josué já velho, de idade avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Então Deus está lembrando Josué: Josué, olha, os seus dias já se passaram vários e muitos anos dos seus dias e ainda tem muita coisa para ser conquistada. E Josué repassa essa preocupação para o povo. Tá? Então, recapitulando, o povo entrou na terra, dominou a terra e se sentiram, acho que, confortáveis e deixaram aqueles focos
espalhados em vários lugares. Ou seja, não concluíram a posse da terra. E confirmando esta afirmação de que eles não conquistaram, nós temos lá Josué 15:63. Os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Até hoje os jebuseus vivem lá. Já eram um poder secundário, né? Eles já eram um poder secundário. Era só concluir, mas eles não fizeram isso. Josué 16. Os cananeus de Gezer não foram expulsos e até hoje vivem no meio do povo de Efraim. Os manassistas não conseguiram expulsar os habitantes dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a viver naquela região. Entretanto, quando os israelitas se fortaleceram, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram. E a lista continua em Juízes, né? 1:21. Mas, se eles tinham aquela ordem expressa, clara, por que é que eles não tomaram a posse definitiva? Por que é que eles não tomaram? Então, algumas possíveis causas humanas que possam ter levado aquele povo a fazer isso, ou melhor, a não fazer, me chamaram a atenção. Então, a primeira delas, talvez eles estivessem cansados da guerra. São 8 anos de batalha. Eu não sou capaz de imaginar o que seja 8 anos lutando. Né? É difícil, acho que para qualquer um de nós, imaginar 8 anos de luta e de luta. Talvez também eles já estivessem satisfeitos com o que tinham conquistado. Lutaram tanto, e aquelas terras ali lhes pareciam suficientes. Talvez também já se sentissem seguros. Por quê? Com um exército menor, como eu disse, com um exército despreparado, com um exército sem armas suficientes, porém com o apoio de Deus, óbvio, eles conquistaram. Então eles imaginaram o seguinte: quem vai mexer com a gente agora? Nós já conquistamos tudo que tinha que conquistar. Agora, esses que sobraram são tão poucos e tão pequenos que eles não vão mais mexer com a gente, não vão ter forças para lutar contra a gente. Em resumo, houve uma acomodação diante daquela situação. Mas, meus irmãos, essa procrastinação, né? Esse empurrar com a barriga, esse deixar para depois, esse deixar para lá, esse achar que está tudo bem, ele traria consequências a médio e longo prazo para aquele povo. Era inevitável que isso acontecesse. O que aconteceu pelo fato deles não terem aniquilado aquele povo como Deus havia ordenado? Primeiro, os cananeus voltaram a se fortalecer. Como eles não foram destruídos, né, aqueles focos ficaram aqui e ali, eles foram se reorganizando de pouquinho em pouquinho, foram juntando um rebelde aqui com outro rebelde ali, outro rebelde lá, e quando eles viram, né, já existia uma força de batalha suficiente para enfrentá-los. O que aconteceu lá no fim? Novamente, eles tomaram a terra. E o pior de tudo, eles escravizaram Israel. Então veja, uma atitude que não foi tomada, né, uma ordem que não foi obedecida, já ocasionou novamente essa escravidão. Uma outra situação que a gente vê claramente no livro é que eles começaram, pelo fato de não terem aniquilado aqueles povos, eles acharam que poderiam fazer algumas alianças com aqueles povos. Olha, nós vamos ficar aqui, não vamos mexer com vocês, mas vocês vão ser nossos escravos. E esse envolvimento, essa aliança, essa união, vamos dizer assim, desses dois povos tão diferentes, ocasionou uma outra situação. Muitos dos israelitas se apossaram também das mulheres daqueles povos, se casaram até com as mulheres daquele povo. Então vejam, ao longo do tempo, essa nova união deles com aquelas mulheres levou-os a uma adoração dos deuses daquele povo. Ou seja, eles foram se misturando com aquele povo, foram deixando o Deus verdadeiro de lado e foram
assimilando os costumes e os hábitos daquele povo a ponto de adorar aqueles deuses que aquelas pessoas adoravam. Então eu fiz um estudo, não é um estudo a palavra correta, mas eu fiz um raciocínio assim, imagine. Eu tenho um Deus verdadeiro do meu lado. Esse Deus verdadeiro me conduziu até ali, apesar de todas as minhas dificuldades de eu ser minoria, etc., como eu já relatei anteriormente. Então, este Deus me tornou capaz de ganhar aquela luta, aquela guerra. Só por causa desse Deus eu conquistei. Então, veja, o Deus forte, o nosso Deus, nos guiou e nós vencemos os deuses daquele povo. Então, veja, o nosso Deus forte venceu aquele Deus ou aqueles deuses que a gente pode dizer que eram fracos. Se perderam é porque eram mais fracos. Aí esse povo faz aliança, esse povo se mistura e esse povo passa a adorar esse Deus ou esses deuses fracos. Me parece uma coisa de louco, uma coisa de maluco, né? Uma coisa de doido, né? Para não dizer uma coisa de burro, né? Como é que isso pode ter acontecido, né? E essa situação ficou pior ainda depois da morte de Josué. Enquanto Josué estava vivo, ainda por respeito, por consideração, por conta da sua liderança, o povo ainda mantinha certas coisas em níveis razoáveis, né? Mas veja o que tá dizendo lá em Juízes 2, versículo 6. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor Deus realizara em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então veja, depois da morte de Josué, as coisas ficaram ainda piores. Os israelitas fizeram tudo o que Deus reprova, né? Tudo. Abandonaram o Senhor, adoraram outros deuses, prestaram culto a Baal e assim por diante. E aqui a gente começa a refletir o que a falta de obedecer, a falta de consciência, onde ela acaba nos levando. Os pecados, nós sabemos, eles nos trazem consequências mais adiante. Por quê? Porque a gente vai pecando, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho acolá, mas só que é o seguinte, meus irmãos, lá na frente, esses pecadinhos que vão se ajuntando, eles nos encontram nas estradas da nossa vida, nos caminhos da nossa vida, né? Então, em relação a Israel, de uma hora para outra, por descuido, por falha, por desatenção, Israel virou uma terra de ninguém. Se enfraqueceu, perdeu toda a sua essência. Vejam, aconteceu exatamente aquilo que Moisés disse que poderia acontecer caso eles não obedecessem a Deus. Moisés disse o seguinte: tenham cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei. Não invoquem o nome de outros deuses, não se ouçam tais nomes dos seus lábios. Em Êxodo 23 também diz o seguinte: entrem na terra, destruam, senão esse povo vai dominar vocês e vocês sofrerão todos os dias de sua vida. Não façam aliança com eles nem com os seus deuses. Não deixem que esses povos morem na terra de vocês, senão eles levarão vocês a pecar contra Deus. Porque ao prestar culto aos deuses deles, será uma armadilha para vocês.
Muita gente também pensa, é uma segunda observação, que Deus foi muito injusto. Nossa, Deus mandou aniquilar todo mundo. Poxa, mas existiam crianças, existiam mulheres, existiam velhos. Mas é bom salientar o seguinte, duas coisas, pelo menos. Primeiro, que Deus queria que aquela terra fosse habitada, que ela passasse por uma espécie de purificação. Aquele povo que ele mandou aniquilar, aquele povo já havia, assim, no linguajar popular, perturbado a história e interferido nas coisas de Deus por mais de 400 anos. Deus vinha empurrando aquela situação, dando uma nova chance, e chegou uma hora que ele falou, não, chega, agora acabou a chance. Então, vão lá, aniquilem todo mundo, matem todo mundo e acabou. Outra coisa que é importante dizer, aqueles povos, eles tinham por costume matar o seu primeiro filho e oferecer em sacrifício. Isso para falar das crianças, que sempre mexem mais com o nosso coração. Então, era um costume deles já matar as crianças. Então, Deus não foi um Deus maldoso. Deus foi um Deus de justiça. Ele fez a justiça que vem dele. Só para a gente entender e não achar que Deus foi maldoso, que poderia ter agido de uma outra forma. Então vejam, meus amigos, com essas atitudes, o que Deus queria fazer? Deus queria proteger o seu povo. Deus queria proteger o seu povo. Então, era para que eles entrassem, aniquilassem, se estabelecessem. Não era para fazer aliança, não era para casar, não era para escravizar, não era para nada disso. Era para que aquelas terras se tornassem terras daquele povo, do povo escolhido por Deus. E eles não fizeram nada disso. Às vezes eu fico pensando assim, que o livro de Josué ele poderia ter terminado dessa forma. Olha, Deus deu uma ordem a Moisés, que a transmitiu para Josué, e que foi concretizada quando eles tomaram posse de Jericó e de Ai, e eles viveram felizes para sempre. Poderia ter terminado assim, não poderia? Não seria uma história mais bacana, mais interessante? Se eu quisesse convencer alguém de vir para a minha igreja, eu poderia dizer, olha, tudo que acontece é maravilhoso, não tem problema, não existe pecado, não existe desobediência. Não seria muito mais atrativo do que colocar todas as verdades bíblicas da maneira como elas são colocadas? Com certeza seria, mas não seria o correto, não seria de Deus, não seria verdadeiro, seria uma atitude simplesmente humana. Por quê? Porque a Bíblia não esconde os pecados do seu povo. A Bíblia expõe, ao contrário, todos os seus pecados. A Bíblia não romantiza a realidade humana. Ao contrário, ela expõe cada vez mais. A Bíblia não afaga o nosso ego porque ela não tem origem humana.